Mãe solteira levou a filha ao trabalho, mas o CEO viu o anel no pescoço da menina e caiu de joelhos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Isadora, de 24 anos, apertava o passo, segurando Luna, sua filha de 4 anos, contra o peito. O guarda-chuva quebrado mal protegia as duas, e a menina tremia, encolhida no casaco fino da mãe. Isadora murmurava, tentando acalmá-la. Já estamos quase em casa, meu amor. Aguenta só mais um pouco. Mas o frio e o medo na voz de Luna faziam seu coração apertar. Foi então que ela viu. Numa esquina mal iluminada, um homem estava caído no chão, o rosto ensanguentado, a roupa rasgada. O asfalto ao redor dele brilhava vermelho sob a luz fraca de um poste. Isadora parou, o coração disparando. Meu Deus! Sussurrou, olhando ao redor. A rua estava deserta e o som da chuva abafava tudo. Luna ergueu o rosto assustada. Mamãe, o que foi? Ele está machucado? Isadora hesitou. Podia ser perigoso, mas algo nos olhos abertos e vidrados do homem a fez agir. Fica aqui, Luna. Não se mexe, disse colocando a filha sob o toldo de uma loja fechada. Ela correu até o homem, ajoelhando-se ao lado dele. O rosto dele era jovem, mas estava pálido, quase sem vida. Ei, você está me ouvindo? Fala comigo. A voz dela tremia enquanto tentava encontrar o celular no bolso. O homem gemeu, os olhos quase fechados. Por favor, ajuda. A voz era fraca, quase sumindo na chuva. Isadora tocou o pulso dele, sentindo o batimento fraco. Calma, vou chamar ajuda, disse, mas o celular não tinha sinal. Droga! Ela olhou para Luna, que a observava com olhos arregalados. Mamãe vai ajudar ele, está bem? Fica quietinha. Isadora rasgou um pedaço da própria blusa, pressionando o pano contra o corte na testa do homem. Ele se mexeu, segurando o braço dela com força surpreendente. Você... Quem é você? Perguntou, a voz rouca. Antes que ela pudesse responder, ele tateou o bolso do paletó rasgado e tirou algo pequeno, brilhante. Um anel de ouro com um desenho delicado de folhas gravadas. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Pega, eu vou encontrar você. Ele colocou o anel na mão dela, os dedos trêmulos antes de desmaiar. Isadora ficou paralisada, o anel pesado na palma da mão. Não, espera, você não pode. Ela balançou o ombro dele, mas ele não respondeu. O pânico cresceu no peito dela. Luna, fica aí! Gritou correndo até a esquina, desesperada por ajuda. Depois de minutos que pareceram horas, uma viatura policial apareceu. Isadora acenou, quase chorando. Por favor, ele está machucado, precisa de um médico. Os policiais desceram, examinando o homem. Parece que foi assalto, disse um deles olhando para Isadora. Você viu o que aconteceu? Ela negou com a cabeça, ainda segurando o anel. Eu só encontrei ele assim. Tentei ajudar. O policial pareceu desconfiado, mas chamou a ambulância. E esse anel, é dele? Perguntou apontando para a mão dela. Isadora fechou os dedos, o coração acelerado. Ele me deu antes de desmaiar. O policial ficou curioso, mas não insistiu. Tudo bem, a ambulância está vindo, você pode ir. Isadora olhou para Luna, que tremia sob o toldo. Vamos, filha, disse pegando a menina no colo. Antes de se afastar, ela olhou para o homem sendo levado na maca. De volta ao sobrado onde vivia com o pai, a madrasta e a meia-irmã Clara, Isadora trancou a porta do quarto. Luna dormia no colchão ao lado, agarrada a um ursinho velho. A casa estava silenciosa, mas a tensão com a família sempre pairava no ar. Isadora abriu a mão, olhando o anel. Era lindo, com detalhes que pareciam caros demais para alguém como ela. Por que ele me deu isso? Murmurou confusa. Não podia ficar com algo assim, mas também não podia jogá-lo fora. Com cuidado, ela pegou um cordão velho e passou o anel por ele, amarrando-o no pescoço de Luna, que dormia profundamente. Vai te proteger, meu amor, sussurrou, beijando a testa da filha.
O sol da manhã entrava fraco pelas cortinas do sobrado na Vila Maria, mas o clima dentro da casa era pesado. Isadora ainda pensava no que havia acontecido na noite anterior, o anel no pescoço de Luna, guardado como um segredo. Ela arrumava a filha para o dia, penteando os cabelos cacheados da menina. "Mamãe, por que aquele moço te deu o anel?" perguntou Luna, tocando o cordão. Isadora sorriu, tentando esconder a confusão. "Não sei, meu amor, mas agora ele está com você, para te proteger." Luna sorriu, confiante, e Isadora sentiu o coração apertar. Proteger Luna era tudo o que importava. Na cozinha, o cheiro de café misturava-se com a tensão. Clara, a meia-irmã de 18 anos, estava sentada à mesa, mexendo no celular com um sorriso arrogante. Madrasta Sônia lavava louça com movimentos bruscos, o rosto fechado. O pai de Isadora, João, lia o jornal, como sempre alheio ao que acontecia. "Bom dia", disse Isadora baixo, servindo um prato de pão para Luna. Clara ergueu os olhos. "Nossa, que milagre você por aqui ainda", disse a voz cheia de veneno. "Não está faxinando hoje?" Isadora respirou fundo, ignorando o comentário. "Estou indo para o trabalho, Clara." "Não começa." Ela trabalhava como faxineira numa escola, um emprego que mal pagava as contas. Sônia virou-se, secando as mãos. "Trabalho? Você chama isso de trabalho? Se fosse mais esperta, não estaria limpando o chão." O tom era cruel, e Isadora sentiu o rosto queimar. "Eu faço o que posso pela minha filha", respondeu, mantendo a voz firme. Luna olhou para a mãe confusa e Isadora acariciou a cabeça dela. Clara riu debochada. "Pela sua filha? Você é uma vergonha para essa família. Sempre com essa menina pendurada, atrapalhando todo mundo." Isadora segurou a mão de Luna, tentando protegê-la das palavras. "Para, Clara, ela é só uma criança." Mas Clara não parou. Levantou-se, apontando para Isadora. "Sabe o que é pior? Você ainda tem coragem de roubar. Cadê meu anel de ouro, aquele que eu ganhei de aniversário?" Isadora ficou surpresa. "Do que você está falando? Eu não peguei nada." Sônia se intrometeu, os olhos brilhando de raiva. "Não minta, Isadora. Eu vi você mexendo nas coisas da Clara ontem. Sempre soube que você era uma ladra." João abaixou o jornal, finalmente olhando. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz cansada. Isadora sentiu um nó na garganta. "Pai, eu juro, não peguei nada. Clara está inventando isso." Clara cruzou os braços, fingindo indignação. "Inventando? Então explica por que meu anel sumiu depois que você entrou no meu quarto." Isadora balançou a cabeça desesperada. "Eu não entrei no seu quarto. Pai, acredita em mim, por favor." Mas João desviou o olhar como sempre fazia. "Resolvam isso entre vocês", murmurou, voltando ao jornal. Sônia aproveitou a chance. "Chega, não aguento mais você e essa menina aqui tomando espaço, sujando tudo. Se não devolve o anel, some desta casa." Isadora sentiu o chão sumir. "Vocês não podem fazer isso. Aonde eu vou com a Luna?" Clara sorriu, cruel. "Isso é problema seu. Talvez na rua, onde deve ser o seu lugar." Luna começou a chorar, agarrando a mãe. "Mamãe, não quero ir embora." Isadora a abraçou, os olhos cheios de lágrimas. "Calma, meu amor, vai ficar tudo bem." Mas nada parecia bem. Sônia jogou uma bolsa velha na mesa. "Pega suas coisas e sai. Não quero ladras aqui." João ficou em silêncio e Isadora sentiu o coração partir. Ele nunca a defendia. Com as mãos trêmulas, Isadora juntou algumas roupas e o ursinho de Luna. O anel no pescoço da filha parecia pesar ainda mais agora. "Vamos, Luna", disse, tentando soar forte. Na porta, Clara gritou: "E não volta, hein? Ninguém quer você aqui." A porta bateu atrás delas e Isadora segurou Luna no colo, caminhando pela rua sem rumo. O sol queimava, mas o frio dentro dela era maior. "Mamãe, para onde a gente vai?" perguntou Luna, a voz baixa. Isadora engoliu o choro. "Não sei, meu amor, mas eu prometo que vou cuidar de você."
O sol da tarde queimava o asfalto da zona norte de São Paulo, mas dentro do abrigo improvisado o ar era abafado e cheirava a mofo. Isadora sentava no chão, com Luna no colo, tentando distraí-la com uma história. A expulsão da casa do pai ainda doía como uma ferida aberta. Sem dinheiro, elas passaram a primeira noite na rua, até encontrarem esse abrigo, uma igreja que abrigava mães e crianças. «Mamãe, quando a gente volta para casa?» perguntou Luna, brincando com o cordão que segurava o anel de ouro no pescoço. Isadora engoliu o nó na garganta. «A gente vai achar um lugar nosso, meu amor. Só precisa de um tempinho.» Ela acariciou os cabelos da filha, mas a incerteza era cruel. O anel, aquele presente estranho do homem que salvou, brilhava contra a pele de Luna. Isadora o colocara ali como um amuleto, algo que parecia carregar esperança. «Esse anel é especial, sabia?» disse, forçando um sorriso. Luna ficou curiosa, tocando o objeto. «É mágico?» Isadora riu baixo. «Talvez seja. Vamos descobrir.» Os dias seguintes foram uma corrida contra o desespero. Isadora aceitava qualquer trabalho. Limpava casas, cuidava de idosos, até entregava panfletos na rua. O dinheiro mal dava para pagar uma pensão barata, onde agora estavam, um quarto pequeno com uma cama dura e paredes descascadas. Naquela manhã, ela chegou exausta de um turno como faxineira, as mãos calejadas. Luna estava desenhando com um lápis quebrado sentada no chão. «Olha, mamãe, fiz você e eu», disse, mostrando um desenho de duas figuras de mãos dadas. Isadora se ajoelhou ao lado dela, os olhos marejados. «Ficou lindo, meu amor.» Ela abraçou Luna, sentindo o peso de tudo. «Você já comeu?» perguntou preocupada. Luna concordou. A dona da pensão deu pão com margarina. Isadora suspirou aliviada, mas o vazio no estômago dela dizia que não comia desde o dia anterior. «Que bom, filha. Agora descansa um pouco, tá bem?» Enquanto Luna desenhava, Isadora foi até a pia rachada do quarto, lavando o rosto. No reflexo do espelho quebrado, viu olheiras fundas. «Você consegue, Isadora», murmurou para si mesma. Mas a verdade é que estava cansada. Cada trabalho era uma luta, e a pensão consumia quase tudo que ganhava. Ainda assim, ela guardava o anel no pescoço de Luna como se fosse uma promessa de dias melhores. Naquela noite, na pensão, uma vizinha, Dona Márcia, bateu à porta. Era uma mulher de 50 anos que também vivia de bicos. «Isadora trouxe um prato de comida para vocês», disse, entregando uma marmita com arroz e feijão. Isadora ficou surpresa, a voz embargada. Dona Márcia não precisava... Eu não sei nem como agradecer. A mulher sorriu, os olhos gentis. «Você é uma mãe guerreira. Não deixa essa menina passar fome, ouviu? Se precisar, me chama.» Isadora segurou a marmita, lágrimas escorrendo. «Obrigada, de verdade. Às vezes eu sinto que não vou dar conta.» Dona Márcia segurou a mão dela. «Você vai, menina. Olha para essa carinha», disse, apontando para Luna, que ria com o desenho. «Ela é o motivo, não é?» Isadora concordou, enxugando o rosto. «É, sempre vai ser.» Depois que Dona Márcia saiu, Isadora sentou com Luna, dividindo a comida. «Está gostoso, mamãe», disse Luna com a boca cheia. Isadora riu, o coração mais leve por um momento. Mais tarde, deitada ao lado da filha, Isadora olhou o anel no pescoço de Luna. Parecia fora de lugar naquele quarto pobre, mas brilhava como um raio de esperança. Ela não sabia por que o homem da rua o entregou, nem por que disse que a encontraria. Talvez fosse só o desespero de alguém machucado. Mas, segurando a mão de Luna, ela sentiu que aquele anel significava algo maior. «Boa noite, meu amor», sussurrou, beijando a testa da filha. Luna murmurou, já sonolenta. «Boa noite, mamãe. O anel vai nos ajudar, né?» Isadora fechou os olhos, o cansaço tomando conta. A vida era dura, mas cada dia que passava com Luna a fazia lutar. O hospital cheirava a desinfetante e a luz branca dos corredores parecia fria demais. Davi Han,
de 32 anos, estava sentado na cama, olhando pela janela do quarto particular. Fazia 2 semanas desde o assalto na Vila Maria, e o corte na testa ainda doía, mas não tanto quanto a névoa em sua mente. Ele lembrava fragmentos: a chuva, o sangue, uma voz suave e um anel. O anel de ouro de sua família, passado por gerações, que ele entregou a uma mulher antes de apagar. Eu vou encontrar você, ele havia dito. As palavras voltavam como um peso no peito. Naquela manhã, o médico entrou segurando uma prancheta. Sr. Han, os exames estão bons. Você pode ir para casa hoje, disse com um sorriso profissional. Davi concordou, mas sua cabeça estava em outro lugar. Doutor, minha memória está voltando aos poucos. Eu lembro de uma mulher. Ela me ajudou naquela noite. Sabe de alguma coisa? O médico ficou surpreso. A polícia mencionou uma jovem que chamou a ambulância, mas ela não deixou o nome. Só isso que sei. Davi sentiu um aperto. Ela estava com uma criança, murmurou. O médico deu de ombros. Desculpe, não tenho mais detalhes. Mas você está vivo por causa dela. Depois que o médico saiu, Davi pegou o celular e ligou para seu assistente, Marcos, um homem de confiança que trabalhava com ele há 10 anos. Marcos, preciso que você descubra tudo sobre aquela noite. Alguém me salvou e eu dei meu anel para ela. O anel da minha mãe. A voz dele tremia, cheia de urgência. Do outro lado da linha, Marcos hesitou. Davi, você tem certeza? Talvez ela nem tenha o anel mais. Davi fechou os punhos. Não, Marcos. Aquele anel é tudo para minha família. E essa mulher, ela não precisava me ajudar, mas ajudou. Quero encontrá-la. Marcos suspirou. Tudo bem, chefe. Vou falar com a polícia, ver se consigo alguma pista. Mas não promete nada, está bem? Davi concordou. Na semana seguinte, já em seu apartamento de luxo no Morumbi, Davi passava noites em claro, revisitando memórias. Ele via o rosto dela borrado pela chuva, mas a voz era clara. Você está me ouvindo? Fala comigo. Ele sentia o calor da mão dela segurando a dele. Quem é você? Murmurou, olhando uma foto antiga da mãe, que usava o mesmo anel. Era mais que um objeto, era um pedaço de sua história. Perder isso e a mulher que o salvou parecia uma traição. Davi chamou Marcos para uma reunião em seu escritório. Alguma novidade? Perguntou ansioso. Marcos abriu uma pasta. Falei com os policiais. Eles confirmaram que uma mulher jovem, com uma criança pequena, chamou a ambulância. Não tinha nome, mas ela mencionou que você deu o anel para ela. Isso é tudo. Davi passou a mão pelo cabelo frustrado. Então, como a gente encontra ela? Marcos hesitou. Depois sugeriu. Podemos fazer um comunicado, algo discreto, nas redes da empresa, talvez na imprensa, oferecer uma recompensa pelo anel, sem chamar muita atenção. Davi ficou pensativo. Não quero que pareça que estou acusando alguém. Só quero encontrá-la, entender por que ela fez isso. Marcos concordou. Vou montar um anúncio. Algo como objeto de valor perdido, recompensa para quem devolver. Pode funcionar. Naquela noite, Davi estava sozinho no apartamento, olhando a cidade pela janela. O vazio o consumia. Ele era um dos homens mais ricos do Brasil, dono de uma empresa de tecnologia. Mas ali, sem aquele anel, sem saber quem o salvou, sentia-se perdido. Mãe, eu vou achar esse anel, sussurrou, como se ela pudesse ouvir. E vou agradecer essa mulher de qualquer jeito. Ele não sabia que a quilômetros dali, Isadora dormia ao lado de Luna, o anel brilhando no pescoço da filha, um amuleto em meio à pobreza. O comunicado foi publicado no dia seguinte, em redes sociais e jornais locais. Objeto de valor perdido na Vila Maria, recompensa generosa para informações. Davi lia cada linha, o coração acelerado. Ele não sabia que o destino já estava traçado, que o anel no pescoço de Luna o levaria de volta à mulher que mudou sua vida. Enquanto isso, Isadora, exausta de mais um dia de trabalho, seguia lutando sem imaginar que alguém tão poderoso procurava por ela.
Alguns dias depois, Isadora conseguiu um bico para fazer uma faxina no centro empresarial na Avenida Paulista. Um prédio alto que parecia intocável para alguém como Isadora. Ela empurrava um carrinho de limpeza, o uniforme azul desbotado, enquanto Luna, de 4 anos, seguia ao lado, segurando um livrinho velho. Isadora não tinha com quem deixar a filha naquele dia, e a chefe, Dona Lúcia, permitiu que a levasse. Fica pertinho de mim, Luna, está bem? Disse, olhando a menina. Luna concordou, o anel de ouro brilhando no cordão em seu pescoço. Prometo, mamãe, respondeu, a voz suave. Isadora varria o pátio externo, o calor fazendo o suor escorrer. Ela sentia os olhares dos executivos que passavam, alguns com pena, outros com desdém. Não liga para eles, murmurou para si mesma, focando no trabalho. Luna desenhava com um giz no chão, rindo sozinha. Isadora sorriu, mas o peso da vida, a pensão apertada, as contas atrasadas, ainda apertava seu peito. O anel no pescoço de Luna era o único mistério que a fazia sonhar com algo melhor. Davi Hahn caminhava pelo pátio, distraído, conversando com Marcos, seu assistente. O comunicado já tem 2 semanas, Marcos. Nenhuma pista? Perguntou a voz tensa. Marcos suspirou. Nada concreto, chefe. Algumas pessoas ligaram, mas eram só oportunistas. Talvez o anel tenha sumido de vez. Davi parou, frustrado. Não, eu sei que ela ainda tem ele. Só preciso... Ele parou de falar, os olhos fixos em uma menina pequena, agachada, desenhando no chão. O brilho do anel no pescoço de Luna chamou sua atenção. Era ele, o anel de sua mãe, com o desenho de folhas gravadas. Davi ficou paralisado, o coração disparado. Marcos, olha aquilo! Sussurrou, apontando. Marcos ficou curioso. O quê? A menina? Davi não respondeu, caminhando devagar até Luna. Isadora, que limpava a poucos metros, notou o homem de terno se aproximando e correu até a filha, protetora. Luna, vem aqui! Disse, puxando a menina para trás. Davi ergueu as mãos, tentando acalmá-la. Desculpe, eu não quero assustar. É que esse anel, disse, apontando para o cordão de Luna. De onde veio? Isadora ficou desconfiada, o corpo tenso. Por que quer saber? É da minha filha. O tom era firme, mas o medo de ser acusada de roubo, como na casa do pai, voltava com força. Luna agarrou a mão da mãe. Mamãe, ele é gentil? Perguntou, baixo. Davi se abaixou, ficando na altura de Luna. Sou gentil, prometo. Só quero saber do anel. Ele é muito importante para mim. A voz dele era suave, quase implorando. Isadora sentiu um arrepio. Aquele rosto parecia familiar. Você é o homem da rua, não é? Daquela noite na chuva, disse, os olhos arregalados. Davi ficou surpreso, a memória voltando clara. Você me salvou. Eu me lembro da sua voz. Isadora recuou, segurando Luna mais forte. Eu te ajudei, mas não vou deixar você me acusar de nada. Esse anel é meu agora, disse, a voz tremendo. Davi balançou a cabeça rápido. Não, eu dei o anel para você. Não quero tomar nada, só, por favor, me deixe explicar. Ele parecia desesperado, e Isadora hesitou, vendo a sinceridade nos olhos dele. Explicar o quê? Perguntou ainda desconfiada. Davi olhou para Luna, depois para ela. Esse anel é da minha família. Eu estava quase morto, e você me salvou. Quero agradecer de verdade. Isadora sentiu o coração acelerar. Agradecer? Você não me conhece. Davi engoliu em seco, emocionado. Eu sei, mas você mudou tudo para mim. Por favor, vem comigo, vamos conversar. Marcos, que observava, se aproximou. Chefe, a reunião está começando. Davi o ignorou, focado em Isadora. Qual é seu nome? Perguntou. Ela hesitou. Isadora. E ela é Luna. Davi sorriu, os olhos brilhando. Isadora, eu sou Davi, e eu te prometi que te encontraria. Luna olhou para ele, curiosa. Você é o moço da chuva? Davi riu, leve. Sou, pequena. Isadora ainda tremia.
mas algo na voz dele a fez baixar a guarda. Eu não sei o que fazer com isso, admitiu, tocando o anel no pescoço de Luna. Davi se levantou, sério. Me deixa te ajudar. Não é uma troca, é uma promessa. A luz do escritório de Davi Han no topo do prédio na Paulista era suave, contrastando com o caos que Isadora sentia. Ela estava sentada, desconfortável, com Luna no colo, ainda vestindo o uniforme de faxineira. Davi, do outro lado da mesa, parecia diferente do homem ferido na chuva. Agora, de terno impecável, ele exalava poder, mas seus olhos eram gentis. Isadora, quero que você trabalhe aqui, disse a voz firme. Não como faxineira. Um emprego de verdade na minha equipe administrativa. Isadora ficou surpresa, apertando a mão de Luna. Eu não entendo. Você não me conhece. Por que faria isso? Davi se inclinou, sincero. Porque você me salvou. E porque vejo como você cuida da sua filha. Alguém assim merece uma chance. Luna olhou para ele, curiosa. Você é o moço do anel, né? Davi sorriu. Sou, pequena. E agora quero ajudar sua mãe, como ela me ajudou. Isadora hesitou, o coração dividido. Eu não tenho estudo, Davi. Só terminei o ensino médio. Não sei fazer esse tipo de trabalho. Ele balançou a cabeça. Você aprende. Eu confio em você. Ela olhou para Luna, que brincava com o cordão do anel. A ideia de um salário fixo, de uma vida melhor para a filha, era tentadora, mas assustadora. E se eu não der conta? Perguntou a voz baixa. Davi se levantou, aproximando-se. Você já deu conta de coisas muito mais difíceis. Confia em mim. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo. Isadora, agora assistente administrativa, entrou no prédio com um uniforme novo, sentindo todos os olhares. Luna estava na creche da empresa, um alívio enorme. Mas no corredor, 2 funcionárias cochichavam. Uma faxineira virar assistente? Isso é piada, disse uma delas, alto o suficiente para Isadora ouvir. Ela baixou o olhar, fingindo não escutar, mas o peso da humilhação voltou, como na casa do pai. Na hora do almoço, Marcos encontrou Davi na sala de reuniões. Chefe, as pessoas estão falando. A imprensa pegou a história. Bilionário contrata faxineira desconhecida. Estão dizendo que você perdeu o juízo. Davi ficou sério. Que falem. Ela merece estar aqui. Marcos hesitou. Davi, eu sei que você quer ajudar, mas isso pode manchar sua reputação. E a dela. Davi olhou pela janela, pensando em Isadora. Ela salvou minha vida, Marcos. Não vou deixar ela ser julgada por quem não sabe de nada. Naquela tarde, Isadora lutava com uma planilha no computador, sentindo-se perdida. Uma colega, Ana, se aproximou, com um sorriso forçado. Então, você é a nova favorita do chefe? Como conseguiu isso? O tom era ácido. Isadora respirou fundo. Eu só aceitei o emprego, não pedi nada. Ana riu, debochada. Sei, todo mundo sabe que você apareceu do nada. Cuidado, querida, aqui ninguém gosta de aproveitadores. Isadora sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Eu só quero trabalhar, pelo bem da minha filha. Na creche, Isadora buscou Luna no fim do dia, aliviada ao ver a menina rindo com outras crianças. Mamãe, olha o desenho que fiz, disse Luna, mostrando um papel colorido. Isadora sorriu, mas o peso das palavras de Ana ainda a machucava. No elevador, Davi apareceu surpreendendo-a. Como foi seu dia? Perguntou a voz suave. Isadora hesitou. Foi difícil. As pessoas falam coisas, acham que não mereço estar aqui. Davi ficou sério. Elas estão erradas. Você merece mais do que imagina. Naquela noite, em um jornal online, a manchete gritava: faxineira vira protegida de bilionário, história de caridade ou escândalo. Isadora leu no celular na pensão enquanto Luna dormia. O coração dela apertou. Isso não é justo, murmurou, sentindo o peso do julgamento. Ela tocou o anel no pescoço de Luna, lembrando a promessa de Davi. Ele a defendia, mas ela temia o que viria.
Eu só quero dar uma vida boa para você, sussurrou para a filha, beijando sua testa. No dia seguinte, Davi chamou a imprensa para uma coletiva. Isadora é uma mulher honesta que salvou minha vida. Ela trabalha aqui porque tem valor, não por caridade, disse firme diante das câmeras. A declaração trouxe mais olhares tortos para Isadora. Ela sabia que o caminho seria duro, mas o apoio de Davi e o sorriso de Luna a faziam seguir. Clara estava sentada no quarto que antes era de Isadora, pintando as unhas com esmalte vermelho escuro. A televisão estava ligada e o noticiário matinal falava sobre a história que ela conhecia bem demais. Faxineira vira protegida de bilionário após salvar sua vida, anunciou a apresentadora, mostrando fotos de Isadora entrando no prédio da empresa de Davi. Clara parou o pincel no ar, um sorriso cruel surgindo em seus lábios. Não acredito que essa sem graça conseguiu se dar bem, murmurou, os olhos fixos na tela. Na imagem, Isadora aparecia ao lado de Davi em uma coletiva de imprensa, com Luna no colo. O anel de ouro brilhava no pescoço da menina, e Clara sentiu uma raiva familiar queimar no peito. Aquela ladra mentirosa conseguiu enganar até um bilionário. Sônia entrou no quarto, também assistindo às notícias com interesse. Você viu isso? Sua irmã está nas manchetes, disse, o tom carregado de inveja. Clara se virou, os olhos brilhando com uma ideia perigosa. Madrasta, essa é nossa chance. Vou mostrar para todo mundo quem a Isadora realmente é. O que você está pensando? Perguntou Sônia, curiosa. Clara se levantou, caminhando até a janela. Vou me aproximar dela, conseguir um emprego na mesma empresa e depois vou destruir essa farsa toda. Ninguém vai acreditar mais nela quando eu terminar. Sônia sorriu, aprovando a ideia. Você sempre foi mais esperta que ela. Mas como vai conseguir entrar na empresa? Clara já tinha pensado nisso. Vou usar meu charme. Sou jovem, bonita, estudei administração. Eles vão me contratar como estagiária. E quando eu estiver lá dentro, vou mostrar que a Isadora não passa de uma aproveitadora. Na segunda-feira seguinte, Clara apareceu no prédio da empresa de Davi, vestindo um blazer preto ajustado e uma saia que valorizava suas curvas. Seus cabelos estavam impecáveis, e ela usava uma maquiagem sutil que realçava seus olhos. Na recepção, ela sorriu docemente para a atendente. Bom dia. Vim entregar meu currículo para uma vaga de estágio. A recepcionista a direcionou para o Departamento de Recursos Humanos, onde Clara foi recebida por Patrícia, a gerente de contratação. Então, Clara, me conte sobre você, disse Patrícia, analisando o currículo. Clara se inclinou ligeiramente, mantendo o sorriso. Estou no último ano de administração. Sempre sonhei em trabalhar numa empresa como esta, e confesso que a história da Isadora me inspirou muito. Patrícia ficou surpresa. Você conhece a Isadora? Clara fingiu hesitação, como se revelasse algo íntimo. Na verdade, ela é minha irmã, meia-irmã, para ser mais precisa. Quando soube que ela estava trabalhando aqui, quis muito fazer parte também. Admirei muito a coragem dela. A informação despertou o interesse de Patrícia. Ter a irmã da famosa protegida do CEO poderia ser interessante para a empresa. Que coincidência! Ela sabe que você está aqui? Clara balançou a cabeça. Não, quero fazer uma surpresa. Esperava conseguir o estágio antes de contar para ela. 2 horas depois, Clara saía do prédio com um sorriso triunfante e um crachá de estagiária no peito. Sua primeira missão estava cumprida. Agora era hora de colocar o plano em ação. No primeiro dia de trabalho, Clara observou Isadora de longe. Sua irmã estava no andar administrativo, concentrada em uma planilha, com Luna brincando na sala ao lado com outros filhos de funcionários. Clara se aproximou devagar, fingindo surpresa. Isadora? Não acredito. Isadora ergueu o olhar, quase derrubando o café. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a irmã. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, uma mistura de choque e medo. Clara sorriu, abrindo os braços como se fosse abraçá-la. Surpresa? Consegui um estágio aqui.
Não é incrível? Você conseguiu um estágio? Repetiu Isadora incrédula. Clara concordou, satisfeita com a reação. Sim, quando soube que você estava trabalhando aqui, quis muito fazer parte também. Afinal, somos família, né? O tom dela era doce, mas Isadora conhecia bem demais aquele sorriso para confiar nele. Luna apareceu na porta, curiosa com a agitação. Mamãe, quem é ela? Clara se abaixou, sorrindo para a menina. Oi, Luna. Sou sua tia Clara. Lembra de mim? Luna se escondeu atrás da mãe, desconfiada. Isadora a pegou no colo, protetora. Clara, não entendo. Por que você está aqui? Depois de tudo que aconteceu... Clara fingiu tristeza, colocando a mão no peito. Isadora, eu sei que erramos. Minha mãe estava furiosa naquele dia e eu acabei falando coisas que não devia. Mas você é minha irmã. Quando vi nas notícias como você estava bem, fiquei feliz. Quero uma chance de começar de novo. Isadora ficou em silêncio, processando as palavras. Uma parte dela queria acreditar que Clara tinha mudado, mas a experiência a ensinara a ser cautelosa. Não sei, Clara. Muita coisa aconteceu. Clara se aproximou mais, tocando o braço de Isadora. Eu entendo sua desconfiança, mas me dá uma chance, por favor. Podemos ser uma família de verdade agora. Nos dias seguintes, Clara se esforçou para parecer a irmã perfeita. Ela ajudava Isadora com as tarefas, brincava com Luna e até levava lanche para as duas. Os colegas de trabalho comentavam sobre a boa relação entre as irmãs e alguns até invejavam Isadora por ter apoio familiar. Mas Clara estava apenas estudando o ambiente. Ela observava cada movimento de Isadora, cada conversa com Davi, cada gesto que pudesse ser interpretado de forma maliciosa. Durante os almoços, ela fazia perguntas aparentemente inocentes. Isadora, você e o Sr. Davi parecem bem próximos. Vocês se falam muito? Isadora, ainda tentando confiar na irmã, respondia honestamente. Ele é muito gentil comigo, Clara. Depois que eu o ajudei naquela noite, ele sente que tem uma dívida comigo. Mas eu não quero nada. Só fiz o que era certo. Clara sorriu, mas por dentro anotava cada palavra. É mesmo. E ele te trata diferente dos outros funcionários? Às vezes sim, admitiu Isadora. Ele se preocupa se estou bem, se Luna está feliz na creche. Mas é só gratidão, Clara. Nada mais. Clara concordou, fingindo compreender. Claro, irmã, é lindo ter alguém que se importa assim. Enquanto isso, Clara começava a se insinuar para outros funcionários importantes. Ela flertava sutilmente com um dos diretores e se fazia presente em reuniões onde não era necessária. Sua juventude e beleza abriam portas e ela sabia exatamente como usar isso a seu favor. Uma tarde, Clara se aproximou de Ana, a mesma colega que tinha sido cruel com Isadora no primeiro dia. Ana, posso te perguntar uma coisa sobre minha irmã? Ana ficou interessada, sempre pronta para fofocas. Claro, Clara. O que você quer saber? Clara olhou ao redor, fingindo cautela. Você acha que realmente não rola nada entre ela e o Sr. Davi? Porque, sinceramente, uma faxineira virar assistente da noite para o dia não é meio estranho? Ana sorriu, satisfeita em ter suas suspeitas validadas. Eu sempre achei esquisito. Ninguém consegue uma promoção assim tão rápido. É o que eu penso também, concordou Clara. Não quero falar mal da minha irmã, mas ela sempre foi muito, digamos, esperta para conseguir o que quer. Ana prestou muita atenção em cada palavra, e Clara sabia que a semente da desconfiança estava plantada. Naquela noite, Clara ligou para Sônia, animada. Mãe, está funcionando. Todo mundo está começando a desconfiar da Isadora. Em breve, vou ter material suficiente para destruir a reputação dela completamente. Sônia riu do outro lado da linha. Ótimo, querida. Ela precisa aprender que não pode humilhar nossa família e sair impune. Clara sorriu, olhando pela janela do apartamento que dividia com outras estagiárias. Pode deixar comigo. Quando eu terminar, nem o bilionário vai querer mais saber dela. O plano estava em movimento,
E Clara sabia que era só questão de tempo até conseguir o que queria. O salão do hotel estava repleto de pessoas importantes, todas vestidas com suas melhores roupas para o jantar beneficente da empresa de Davi. Isadora estava sentada em uma mesa próxima ao palco, usando um vestido simples que Davi havia insistido em comprar para ela. Luna estava em casa com Dona Márcia, que se ofereceu para cuidar da menina. O anel de ouro brilhava discretamente no pescoço de Isadora, escondido sob o decote do vestido. Clara circulava pelo salão com elegância, vestindo um vestido vermelho justo que chamava a atenção de todos os homens presentes. Ela havia conseguido um convite através de Roberto, o diretor que estava claramente interessado nela. "Você está linda esta noite", sussurrou Roberto no ouvido dela, oferecendo uma taça de champanhe. Clara sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Isadora. "Obrigada, Roberto. Você poderia me apresentar para algumas pessoas importantes?" Enquanto isso, Isadora se sentia deslocada entre tantas pessoas ricas e poderosas. Ana estava na mesa ao lado, fazendo comentários maldosos com outras colegas. "Olha só a nossa Cinderela", disse Ana alto o suficiente para Isadora ouvir. "Aposto que nem sabe usar os garfos direito." As mulheres riram, e Isadora sentiu o rosto queimar de vergonha. Davi se aproximou da mesa, percebendo o desconforto dela. "Está tudo bem?" perguntou, tocando gentilmente o ombro de Isadora. Ela forçou um sorriso. "Estou sim. É só que não estou acostumada com tudo isso." Ele se sentou ao lado dela, ignorando os olhares curiosos ao redor. "Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Nunca se esqueça disso." Do outro lado do salão, Clara observava a conversa entre os dois com raiva. Era hora de colocar seu plano em ação. Ela se aproximou de um grupo de jornalistas que cobriam o evento. "Com licença", disse ela, sorrindo docemente. "Sou Clara, irmã da famosa Isadora. Vocês gostariam de uma entrevista exclusiva sobre ela?" Os jornalistas se interessaram imediatamente. "Claro, conte-nos sobre sua irmã", disse uma repórter, ligando o gravador. Clara fingiu hesitação. "Bem, é difícil falar sobre isso, mas acho que as pessoas têm o direito de saber a verdade." Ela parou dramaticamente, como se estivesse lutando com a consciência. "Que verdade?", insistiu o jornalista. Clara respirou fundo, fingindo tristeza. Isadora sempre foi muito ambiciosa. Quando éramos pequenas, ela já dizia que um dia seria rica. E olhem só onde ela chegou. Salvou um bilionário na hora certa. Os jornalistas anotavam tudo, fascinados pela história. "Você está insinuando que foi planejado?", perguntou a repórter. Clara levou a mão ao peito, fingindo choque. "Eu nunca disse isso. Mas coincidências acontecem, não é? E agora ela tem tudo o que sempre quis. Um emprego importante, proteção e quem sabe até o coração dele." No palco, o apresentador do evento começou a chamar os organizadores para agradecer. Davi foi chamado primeiro e ele fez um discurso emocionante sobre segundas chances e gratidão. Às vezes, as pessoas mais importantes entram em nossas vidas nos momentos mais inesperados, disse ele, olhando diretamente para Isadora. Clara viu sua oportunidade. Ela se dirigiu rapidamente para o palco, interrompendo a cerimônia. "Com licença", disse ela, pegando o microfone das mãos surpresas do apresentador. "Eu sou Clara, irmã da Isadora, e tenho algo muito importante para compartilhar com vocês esta noite." O salão ficou em silêncio absoluto. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias. Davi ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Clara sorriu para a plateia, seu momento de glória chegando. "Vocês todos conhecem a linda história da minha irmã, que salvou nosso querido Davi, mas eu gostaria de contar a vocês quem ela realmente é." "Isadora sempre foi uma pessoa muito esperta", continuou Clara, sua voz doce contrastando com as palavras venenosas. "Ela sabe exatamente como conseguir o que quer.
Na nossa família, ela sempre inventava histórias para chamar atenção. E quando foi expulsa de casa, foi porque descobrimos que ela estava roubando. A plateia murmurou surpresa. Isadora se levantou, tremendo de raiva e humilhação. "Isso não é verdade!" gritou ela, mas sua voz se perdeu no burburinho do salão. Davi subiu no palco rapidamente, tentando tomar o microfone de Clara, mas ela continuou falando. "E agora olhem para ela", disse Clara, apontando para Isadora. Uma simples faxineira que de repente virou assistente executiva. "Vocês realmente acreditam que foi só por gratidão?" As pessoas começaram a cochichar entre si, e Isadora sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas então algo inesperado aconteceu. Isadora tocou o anel no pescoço, sentindo sua força, e caminhou determinada até o palco. Ela subiu os degraus com dignidade, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Posso falar?" perguntou ela, estendendo a mão para o microfone. Clara hesitou, mas entregou o microfone com um sorriso confiante. Isadora olhou para toda aquela gente rica e poderosa, respirou fundo e começou a falar. "Meu nome é Isadora e sou realmente uma faxineira. Era uma faxineira e não me envergonho disso." Sua voz estava firme agora, carregada de emoção genuína. "Eu salvei Davi porque era a coisa certa a fazer. Não porque planejei, não porque queria algo em troca. Salvei porque vi um ser humano precisando de ajuda." O salão estava completamente silencioso. Todas as atenções voltadas para ela. "Minha irmã está certa sobre uma coisa", continuou Isadora, olhando diretamente para Clara. "Eu sempre sonhei em ser rica, mas não por ganância. Sonhei em ter dinheiro para dar uma vida melhor para minha filha de 4 anos, para que ela nunca passasse fome, nunca dormisse no frio, nunca se sentisse envergonhada por quem é." Davi estava ao lado dela agora, seus olhos brilhando de emoção e orgulho. Isadora tirou o anel do pescoço, mostrando-o para toda a plateia. "Este anel não é meu, pertence à família dele. Ele me deu naquela noite, e eu poderia ter vendido, poderia ter sumido com ele. Mas não fiz isso, porque não sou ladra. Sou uma mãe que luta para dar o melhor para sua filha." A plateia estava visivelmente tocada. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Clara estava pálida, percebendo que seu plano havia falhado completamente. Isadora entregou o microfone para Davi, que a abraçou na frente de todos. O burburinho no salão de festas pareceu diminuir, até se transformar em silêncio, enquanto Davi abraçava Isadora ali no palco, diante de centenas de olhares. O calor dos braços dele era um porto seguro no meio da tempestade que tinha sido sua vida. Quando ele se afastou um pouco, seus olhos encontraram os dela, e um pequeno sorriso, genuíno e carregado de admiração, iluminou o rosto dele. Isadora sentiu as lágrimas que tinham escorrido pelo seu rosto secarem um pouco, substituídas por uma sensação nova, uma leveza que não experimentava há anos. "Você foi incrível", Davi sussurrou, a voz baixa, apenas para ela ouvir em meio aos aplausos que começaram a surgir. Tímidos no início, mas que logo cresceram, envolvendo-os. Eram aplausos diferentes dos anteriores. Não eram para o bilionário Davi Han, mas para a mulher que tinha acabado de desnudar sua alma com uma honestidade cortante. Isadora apenas conseguiu balançar a cabeça levemente, ainda processando tudo. Clara e Sônia, que estava escondida na plateia, assistiam a tudo do pé do palco. Pareciam ter encolhido. Os rostos antes cheios de deboche e arrogância agora demonstravam choque e uma vergonha que as fazia desviar o olhar de todos. Sem dizer uma palavra, viraram as costas e se apressaram para a saída, o som dos seus saltos no mármore sendo a única coisa que quebrava os aplausos por um instante. Ninguém tentou impedi-las. A história delas naquela noite tinha chegado ao fim. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha se dispersado e uma equipe começava a arrumar o salão, Davi conduziu Isadora para uma sala mais reservada.
Luna já tinha sido levada para casa por Dona Márcia, que ligara para avisar que a pequena dormia profundamente. Você está bem? Davi perguntou, oferecendo um copo de água. Sua preocupação era visível. Isadora bebeu um gole, a mão ainda um pouco trêmula. Estou aliviada, eu acho. Cansada, mas principalmente aliviada. Ela olhou para ele. Obrigada, Davi, por acreditar em mim, por me dar aquela chance no palco. Eu não fiz nada além de reconhecer a verdade, Isadora. Você fez tudo sozinha. Ele respondeu, a voz suave. Você mostrou a todos quem você é. E sobre o anel, eu sei que ele é importante para você. Ela interrompeu. Devolvê-lo era o certo. Ele é um símbolo da minha família, sim. Davi disse. Mas esta noite, ele se tornou um símbolo da sua força e da sua integridade. Guarde-o. Ou melhor, deixe que Luna o guarde. Ele a protegeu até aqui, não foi? Um sorriso caloroso surgiu nos lábios dele. Isadora ficou surpresa. Mesmo? Mas ele vale tanto. O valor dele para mim agora está ligado a você e a Luna, Davi afirmou. E isso não tem preço. Nos dias que se seguiram ao evento, a vida de Isadora começou a mudar de maneiras sutis, mas significativas. Os olhares na empresa não eram mais de desdém ou pena curiosa. Havia respeito. Colegas que antes a ignoravam, agora a cumprimentavam com sorrisos cordiais. Ana, a funcionária que tinha sido tão desagradável, pediu desculpas formais, a voz baixa e o olhar no chão. Isadora aceitou sem guardar rancor. Ela estava aprendendo a deixar o passado para trás. Sua postura parecia mais ereta, seu sorriso mais frequente. A dignidade que lhe fora roubada estava sendo restaurada, não por outros, mas por ela mesma, tijolo por tijolo. Num sábado ensolarado, algumas semanas depois, Davi apareceu na pensão. Luna correu para abraçá-lo, já o tratando com a familiaridade de um amigo querido. Tenho uma surpresa para vocês duas, ele anunciou, os olhos brilhando de um jeito misterioso. Vamos dar um passeio? Isadora sentiu uma curiosidade agradável. Que tipo de surpresa? Você vai ver, ele disse, piscando para Luna, que riu com a cumplicidade. O carro parou em frente a um sobrado na Vila Maria. Um sobrado que Isadora conhecia muito bem. Era a casa onde ela crescera, a casa de onde fora expulsa. Mas agora estava diferente. A fachada, antes desgastada, estava pintada num tom alegre de amarelo claro. As janelas tinham cortinas novas e um pequeno jardim florescia na entrada. Isadora prendeu a respiração. Davi, o que é isso? Ele pegou a mão de Luna. Lembra que você queria uma casa com um jardim pequena? Luna concordou com entusiasmo. Bem, esta casa precisava de uma família, e eu pensei em vocês. Ele se virou para Isadora, o olhar sério, mas gentil. Eu comprei, e quero que seja de vocês, um lugar para recomeçar. Para Luna ter o quarto dela. Para você ter seu espaço, sua paz. As lágrimas vieram aos olhos de Isadora. Desta vez, lágrimas de pura emoção e gratidão. Davi, eu não sei o que dizer. Isso é demais. Diga que aceita, ele pediu, a voz embargada. É um presente para Luna, para o futuro dela. Luna, percebendo a emoção, abraçou a perna da mãe e depois a de Davi. A gente vai morar aqui, mamãe. Com flores? Isadora se ajoelhou, abraçando a filha. Sim, meu amor, a gente vai. Ela olhou para Davi, por cima do ombro de Luna. Obrigada, do fundo do meu coração. Alguns dias depois, durante uma reunião na empresa, Davi apresentou um novo projeto. Uma fundação para apoiar mães solo, oferecendo qualificação profissional, auxílio jurídico e creche. E para liderar a parte de acolhimento e desenvolvimento pessoal deste projeto. Davi continuou, olhando diretamente para Isadora, que participava da reunião como sua assistente. Eu gostaria de convidar alguém que entende profundamente os desafios e a força dessas mulheres. Alguém que personifica a resiliência e a capacidade de superação. Isadora, você aceitaria ser sócia e diretora desta iniciativa? A sala ficou em silêncio. Isadora sentiu o coração bater mais forte. Ser sócia?
Diretora? Ela, que meses atrás limpava o chão daquele mesmo prédio. Eu? Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz falhando. Sim, você. Davi confirmou com um sorriso encorajador. Sua experiência de vida, sua empatia, sua história, são exatamente o que precisamos. Você pode inspirar e ajudar tantas outras mulheres. Isadora olhou ao redor da sala, para os rostos dos executivos. Desta vez, não havia julgamento, apenas expectativa. Ela pensou em todas as dificuldades que passou, em todas as vezes que se sentiu sozinha e desamparada. Agora tinha a chance de transformar sua dor em força para outras. Eu aceito, disse ela, a voz ganhando firmeza. Será uma honra. Um novo capítulo se abria, cheio de propósito e esperança. Os meses que se seguiram foram de uma calmaria que Isadora quase não se lembrava de ter experimentado. A casa amarela na Vila Maria, antes um lugar de memórias dolorosas, agora respirava vida nova. O cheiro de tinta fresca tinha dado lugar ao aroma de bolo que Isadora gostava de assar aos sábados, e o pequeno jardim florescia sob os cuidados atentos de Luna, que conversava com as plantas como se fossem suas amigas secretas. Davi se tornara uma presença constante e suave na vida delas. Não havia pressão nem expectativas implícitas, apenas uma companhia que se solidificava dia após dia. Numa manhã de domingo, o sol entrava generoso pela janela da cozinha. Isadora preparava panquecas, enquanto Luna, sentada à mesa com um pijama de ursinhos, tentava ensinar Davi a desenhar um dinossauro. Ele, com uma concentração divertida, rabiscava no papel, errando propositalmente alguns traços para arrancar risadas da menina. Não, Davi, o pescoço dele é bem grandão, Luna ensinava, levando a arte muito a sério. Assim, olha. Ela pegou o lápis e, com alguns traços desajeitados, corrigiu o desenho. Ah, agora entendi. Você é uma ótima professora, Luna, Davi disse, bagunçando os cabelos dela. Ele ergueu o olhar para Isadora, que os observava do fogão com um sorriso sereno. Aqueles momentos simples eram os que mais aqueciam seu coração. Ver Luna tão à vontade, tão feliz na presença de Davi, era um bálsamo. Ele não tentava ser um pai para ela. Ele simplesmente era, com paciência, com carinho genuíno, construindo uma relação baseada em brincadeiras, histórias antes de dormir e respostas para as perguntas mais mirabolantes que só uma criança de 4 anos poderia inventar. As panquecas estão quase prontas, artistas, Isadora anunciou, colocando uma pilha dourada num prato. Eba, eu quero com muita calda. Luna comemorou, já esquecendo os dinossauros. Enquanto comiam, entre conversas triviais e risadas, Isadora sentia uma paz profunda. O passado, com suas feridas e humilhações, parecia distante, como uma história que aconteceu com outra pessoa. Seu pai, Clara, e a madrasta Sônia tinham desaparecido de suas vidas depois daquele evento desastroso. As notícias que chegavam eram vagas, de que tinham se mudado para o interior, buscando recomeçar longe dos olhares julgadores. Isadora não sentia raiva, nem mesmo pena. Sentia apenas que aquela página tinha sido virada em definitivo. Seu trabalho na fundação a preenchia. Ver outras mães solo encontrando apoio e uma nova perspectiva era imensamente gratificante. Ela tinha sua casa, sua filha estava segura e feliz, e sua dignidade, reconquistada com tanta luta, era seu bem mais precioso. Mais tarde naquele dia, enquanto Luna tirava uma soneca no quarto, que agora era seu pequeno reino encantado, Isadora e Davi estavam sentados na varanda dos fundos, observando o jardim. Davi quebrou o silêncio, a voz calma. Sabe, Isadora, eu tenho pensado muito. Ele se virou para ela, o olhar buscando o dela. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu e onde estamos agora. Isadora sentiu o coração acelerar um pouco, uma expectativa suave se formando. Pensando sobre o que, exatamente?
Sobre como a vida pode ser surpreendente, ele continuou. Eu era um homem que tinha quase tudo, mas me sentia incompleto de uma forma que nem sabia explicar. Até aquela noite, até você. E depois, conhecendo você de verdade, vendo sua força, sua bondade, o amor imenso que tem pela Luna. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Você me mostrou o que realmente importa. Isadora ouvia atentamente, tocada pela sinceridade dele. Eu não quero te oferecer um conto de fadas, Isadora, Davi disse, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Acho que nós dois já vivemos emoções suficientes para uma vida inteira. O que eu quero te propor é algo real, uma parceria, uma vida construída juntos, com respeito. Ele pegou a mão dela, os dedos entrelaçando-se de forma natural. Eu amo você, Isadora. Amo a mulher incrível que você é. E amo a família que, sem querer, começamos a formar com a Luna. As palavras dele eram simples, diretas, mas carregadas de uma emoção que fez os olhos de Isadora brilharem. Não havia promessas de riqueza ou de uma vida sem problemas. Havia a promessa de companheirismo, de estar junto. Davi, A voz dela saiu um pouco embargada. Eu também aprendi tanto com você. Você me mostrou que ainda existem pessoas boas, dispostas a estender a mão sem pedir nada em troca. Você viu valor em mim quando nem eu mesma conseguia ver direito. Ela apertou a mão dele. Eu também amo você. Amo o homem gentil e forte que você é e o jeito como você cuida da minha filha como se fosse sua. Um sorriso largo iluminou o rosto de Davi. Então, isso é um sim para um novo recomeço? Nosso recomeço? Isadora sorriu de volta, sentindo uma felicidade genuína transbordar. Sim, é um sim. Ela não era mais a faxineira que salvou o milionário. Era Isadora, uma mulher que tinha enfrentado tempestades, que tinha reconstruído sua vida, com coragem, amor e uma integridade inabalável. E agora, escolhia compartilhar essa vida com alguém que a via, de verdade, por tudo o que ela era. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo que selava não apenas o amor, mas o respeito e a admiração mútua. No quarto, Luna dormia tranquila, sonhando seus sonhos de menina, protegida pelo amor que agora envolvia aquela pequena família, reconstruída sobre alicerces de verdade e esperança. O futuro se abria diante deles, não como uma promessa de perfeição, mas como um caminho a ser trilhado juntos, de mãos dadas. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!